Educação antirracista. A análise de Iracema dos Santos Nascimento, a professora doutora da Faculdade de Educação na USP, sobre o racismo nas escolas. Confira na reportagem. Oi, meu nome é Amanda. Olá, bom dia, meu nome é Giovana e nós somos do itinerário de Linguagens e Ciências Humanas A. Para falarmos do racismo, precisamos relembrar de épocas passadas de dor e sofrimento. A escravidão. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea. Bom, o racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em perspectivas sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas das vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças. Sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. O racismo estrutural consiste em como o capitalismo se estrutura a partir da exploração e sua reprodução se dá por meio de suas formas sociais típicas. Portanto, não há possibilidade de efetiva transformação social por meio do direito e do Estado. Bom, agora a Camila vai falar um pouco sobre a escolaridade do povo brasileiro e as estatísticas. Quando analisamos os indicadores de escolaridade da população com recorte de raça, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam uma evidente desvantagem da população negra ou parda. Já na educação infantil, o acesso a esse direito apresenta índices diferentes conforme o grupo racial. 53% das crianças pretas ou pardas de 0 a 5 anos de idade frequentavam a creche ou escola em 2018, contra 55,8% das crianças brancas. Entre a população preta ou parda, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais é de 9,1%, enquanto o mesmo indicador é de 3,9% na população branca. Entre a população negra ou parda, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com pelo menos o ensino médio completo é de 40,3%. Já entre os brancos, o índice é de 55,8%. A proporção da população preta ou parda de entre 18 a 24 anos com menos de 11 anos de estudos e que não frequentavam a escola em 2018 era de 28,8% frente a 17,4% de brancos na mesma situação. Essa profunda desigualdade escolar tem reflexos graves, como na renda e na expectativa de vida dessas populações. De acordo com os dados trazidos pelo relatório Reprovação, Distorção, Idades Séries e Abandono Escolar, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, metade dos mais de 910 mil estudantes que deixaram as escolas municipais e estaduais de todo o país em 2018 eram pretos e pardos. 453 mil. Além disso, as populações preta, parda e indígena têm entre 9% e 13% de estudantes reprovados, enquanto entre brancos esse percentual é de 6,5%. Também vale anotar que, de acordo com o documento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anícios Teixeiras, INEP, perfil da educação básica, realizado com dados do Censo Escolar 2017, 42% de docentes da educação básica eram brancos, contra 4,1% de pretos e 25,2% de pardos. Fico por aqui, é com vocês, Jéssica e Cauane.
Obrigada pela participação, Camila. Bom, para explicar melhor o fenômeno e esclarecer o assunto, o portal SEMP da Educação conversou com Iracema Santos do Nascimento, a professora doutora na Faculdade da Educação da USP e a ex-coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ao ser questionada sobre como a gente pode perceber o racismo estrutural no universo escolar, Iracema diz que a percepção do racismo estrutural na escola, assim como em outras instâncias, é algo que por vezes se torna difícil porque, sendo estrutural, o racismo muitas vezes se manifesta nas sutilezas. É mais óbvio quando se trata de uma discriminação, uma injúria racial, em que um sujeito comete um ato contra o outro. Mas como estamos falando do racismo estrutural, isso significa que não está no sujeito, mas nas estruturas. Não ter a representatividade afro-brasileiros, vale destacar nas imagens que fazem parte da decoração do espaço escolar, seja no material didático, nos materiais de pintura ou entre os brinquedos de educação infantil, como bonecos e bonecas negras. Também é um indicativo de racismo estrutural nas escolas. Então, quando uma criança é chamada pelo colega de macaco, pretinho, ou ouve que o cabelo dela é ruim, e as pessoas adultas responsáveis pelo processo educativo não fazem nada, ou seja, silenciam, temos uma manifestação do racismo estrutural. Ainda que elas não tenham se sentido incomodadas e não tenham agido por não se sentirem preparadas para lidar com o fato, se elas não levam isso adiante e não procuram ajuda, essas pessoas estão compactuando com o racismo estrutural. O portal SEMP Educação questiona também que políticas públicas precisam ser priorizadas para que a educação antirracista ocorra de fato. Iracema Santos do Nascimento diz: um primeiro ponto é rever quais são as prioridades, de forma a fazer que as questões relativas das diferenças e as diversidades ganhem centralidade. Isso significa que ela vai disputar espaço com outros temas. Por exemplo, a política da avaliação externa com base em testes de aprendizagem. Para as escolas implementarem projetos políticos pedagógicos compreendidos com uma educação antirracista, é preciso de tempo de estudo e dedicação para a elaboração, implementação e avaliação dessas atividades. Mas esse tempo todo é um momento disputado por demandas de toda a ordem que recaem sobre a escola e interferem na prática pedagógica. Já no artigo 206, sobre os princípios da educação brasileira, temos o inciso 1, que trata de igualdade de condições para acessos e a permanência nas escolas. Não há menção necessária da educação antirracista, mas nós sabemos que nem todos os grupos populacionais têm a mesma condição de acesso às escolas e daí a necessidade da educação antirracista. Na LDB, o artigo 3º reitera os princípios estabelecidos na Constituição para a educação e insere outros. Mas o principal artigo que ancora a educação antirracista na legislação educacional está no artigo 26A, que foi primeiramente adicionado por uma lei e suplementado por outra, que define que o currículo da educação básica deve ter conteúdo das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas. Indubitavelmente, esta lei, e depois da Lei 11.645, em 2008, teve uma importância enorme ao pautar o debate da educação antirracista em todos os âmbitos educacionais. Mesmo que seja um debate de negação no sentido de educadores, gestores que querem negar a existência do racismo na escola e a necessidade desse debate, ainda que ocorra dessa forma, o debate é importante porque significa que há tensionamento. A lei impôs uma agenda que teve um efeito dominó. Nos estados e nos municípios, muitas decisões foram tomadas nos últimos 17 anos, com relação à formação de docentes, produção de material didáticos e paradidáticos, para uso de sala de aula e etc. Já tínhamos experiências antirracistas antes da lei, mas ela deflagrou esse processo nas escolas e nas secretarias. Aliás, é muito importante destacar e valorizar essas iniciativas. Há muitas escolas e professores realizando experiências de educação antirracista em todo o Brasil, da creche ao ensino superior.
Isso sem contar as iniciativas comunitárias, como cursinhos populares. Esses grupos lutam pela inclusão, não apenas reivindicando, mas desenvolvendo e criando propostas antirracistas. Há também uma avaliação não tão positiva da lei, quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro neste processo. Há também uma avaliação não tão positiva da lei, quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro nesse processo. Nós nos ressentimos com relação à falta de apoio aos estados e municípios, aos gestores dessas esferas para a implementação da lei, e à falta de investimentos para o desenvolvimento de projetos permanentes. Em 96, a lei estabelece no ensino da história da África e da cultura afro-brasileira de forma obrigatória nas escolas públicas e privadas do Brasil. No entanto, a medida enfrenta dificuldades de ser efetivamente aplicada até hoje. Pensando na efetiva aplicação das diretrizes que a lei traz, a Sempre Educação separou 5 dicas para incluir a cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Bom, sugerimos desse material didático e oficinas até filmes, brincadeiras e livros para serem trabalhados no universo escolar. Aliás, é muito importante destacar e valorizar essas iniciativas. Há muitas escolas e professores realizando experiências de educação antirracista em todo o Brasil, da creche ao ensino superior. Isso sem contar as iniciativas comunitárias como cursinhos particulares ou populares. Há também uma avaliação não tão positiva da lei. Quando nos referimos às expectativas criadas e ao papel do Estado brasileiro nesse processo, nós ressentimos com relação à falta de apoio aos estados e municípios, aos gestores dessas esferas para a implementação da lei e a falta de investimento para o desenvolvimento dos projetos permanentes. O portal Sempec Educação também perguntou qual é o papel das redes de ensino na efetivação de uma educação antirracista que vá além de projetos pontuais. Iracema diz que no âmbito educacional, instalar instâncias que sejam núcleos ou coordenadorias de educação antirracista dentro da Secretaria de Educação, você está sinalizando a importância que dá ao tema e o seu peso político. Além de instalar essa instância, é preciso destinar recursos e equipe para que ela exista de fato e possa realizar um diálogo de rede e elaborar um plano de ação de uma forma democrática. Bom, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo e espero ter esclarecido sobre a pauta antirracista e sobre como é importante a gente falar sobre isso nas escolas. Muito obrigada.